Marcos capítulo 5, de 21 a 34, e que todos nós nos postemos de pé para a leitura da palavra do Senhor. Marcos 5, a partir do 21 até 34. Diz-nos assim o texto: E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo que já estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Que Deus nos abençoe. Prezados irmãos, uma das coisas que tem dificultado e muito o entendimento das pessoas quanto à vida espiritual são os problemas. Porque nós sabemos que todos, indistintamente, temos sido assolados no contexto das dificuldades, das enfermidades, das doenças, dos sofrimentos, da insegurança, enfim, são muitos males que acontecem no contexto da humanidade e atinge todos indistintamente, porque como representantes da raça humana, nós estamos sujeitos a tudo que adveio a esta terra como consequência do pecado e da desobediência, mesmo que o pecado não seja pessoal. Aliás, a grande maioria das ocasiões e na grande maioria também das enfermidades, elas advêm como consequências do pecado do gênero ou da raça, e não necessariamente do pecado pessoal. Não é nunca tarde lembrarmos do que nos diz a palavra de Deus no verso 17 do capítulo 3 do livro de Gênesis. A terra toda sofreu uma maldição, uma alteração como consequência do pecado. E nós, como representantes da raça, nós estamos sujeitos a estas mesmas consequências, independentemente daquilo que tenhamos feito ou não. É claro que há algumas situações de pecados pessoais que trazem males terríveis, mas o mal em si, na sua aplicação, na sua aplicabilidade a nível mundial, a nível universal, está relacionado com o pecado, sim, mas não diretamente ou exclusivamente com a questão do pecado pessoal. E assim, esse texto nos traz algumas orientações e algumas verdades que nós precisamos considerar, porque são importantes para a nossa vida e, sobretudo, para podermos compreender de fato como deva ser a nossa atuação, a nossa ação no contexto daquilo que constitui o problema da humanidade, que são os males. Pode ser a pessoa mais importante, pode ser o mais poderoso, como também o mais humilde,
o mais alegre ou mais triste, o mais jovem ou mais idoso, todos os humanos estão acometidos de problemas e dificuldades. Desta ou daquela maneira, todos temos problemas. Alguns com maior monta, outros em quantidade menor, mas todos nós temos problemas. Isto, consequência do pecado. A Bíblia nos diz no verso 23 do capítulo 3 do livro de Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no mesmo livro, no capítulo 6, o mesmo verso 23 diz: o salário do pecado é a morte. Então é uma coisa natural o sofrimento, as dificuldades, as lutas, as incertezas, as mazelas, os acidentes, conforme nós acabamos de ouvir aqui, acontecido numa família muito próxima a nós, na família do pastor Edmilson. É natural, é da humanidade. Mas esse texto que nós acabamos de compartilhar nos traz algumas inferências que são de extrema importância diante desta realidade, poderíamos até dizer sórdida, da humanidade como um tal, que sofreu como resultado do pecado. E é exatamente sobre isso que nós devemos pensar. Porque o Deus que atuou na vida desta mulher há 2000 anos atrás é o mesmo Deus que nós servimos e que está disponível a atuar em nossas vidas se houver de fato um propósito do reino para o reino. Pensemos numa verdade. Uma grande multidão seguia Jesus. Talvez milhares de pessoas, que normalmente sempre estava aonde Jesus transitava, cerca de 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Era comum esse número de indivíduos. E certamente havia naquele contexto, naquele universo de pessoas, muito mais do que duas com problemas. O texto nos fala de duas: de Jairo, com a sua filha em estado terminal, e desta mulher que sofria de uma hemorragia há cerca de 12 anos. Mas esses dois foram destacados. Por quê? Porque houve uma ação direta do próprio Cristo na vida desses dois, especificamente. Não sabemos se outros foram abençoados. O texto não nos informa acerca disso, mas aqueles dois foram. E nós queremos destacar a mulher, porque alguma coisa fora realizado por ela, a fim de que pudesse startar a ação misericordiosa do Senhor Jesus. Amados irmãos, o que nós podemos destacar à primeira vista, a primeiros olhos, em relação a esta mulher, de que ela não é diferente do restante da humanidade. Já acabamos de dizer, todos temos um problema. Alguns têm um problema de dificuldade ou de saúde que não se cura. Outros têm um problema de um filho rebelde na sua família. Outro tem um problema da falta de emprego. Algum outro está com uma deformação física. E assim, a humanidade toda está inserida nesse contexto. Nós somos, portanto, alguém exatamente como aquela mulher. O seu sofrimento durou 12 anos. E diz o texto que ela gastou tudo com médicos e remédios. Ela também era uma pessoa como nós, como a sociedade de um modo geral. E ela recorreu àquilo que havia sido disponibilizado com o intuito, ou pelo menos com a promessa de trazer a resposta às suas necessidades, às suas ansiedades. E o texto nos leva, meus prezados irmãos, a concluir que de fato o que Deus deixou aí como medicina, como tratamento, como meios para restaurar a nossa saúde, deve ser buscado. Porque tudo que existe foi Deus quem criou.
com exceção do pecado. Mas tudo que existe foi Deus quem criou, com exceção do pecado, com exceção de Satanás também. Sua vida, no entanto, apesar de todo o seu desvelo em se medicar, em procurar os meios humanos, estava cada dia pior. Seus recursos haviam esgotados, suas reservas financeiras acabado, seus problemas continuavam. Ela estava sem saber o que fazer. Aí então, ela começou a agir de forma concreta quanto a obter a solução dos seus problemas. Amados irmãos, queridos ouvintes, o maior problema que assola a humanidade é a incerteza quanto aonde passar a eternidade. É a falta daquela absoluta certeza no coração de que lhe está reservado um lugar especial nos céus. É o maior problema que pode acometer uma pessoa humana. E este problema, muitas vezes, é deixado de lado, é esquecido por nós na busca de soluções para outros passageiros. Nós nos preocupamos tanto com as questões assaz passageiras do nosso dia a dia, que não preocupamos em buscar verdadeiramente o Senhor Jesus. E o que nós tiramos desse texto é que Jesus está disponível para atender às necessidades, mas precisa ser buscado. O verso 20 do capítulo 3 do livro de Apocalipse, há uma declaração do próprio Jesus Cristo que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está disponível, mas está aguardando a nossa iniciativa, a sua iniciativa em tocá-lo, em buscá-lo, para que o seu problema de eternidade seja resolvido. E esse texto nos mostra exatamente isso. Havia uma grande multidão acercando Jesus. Imagine uma mulher fragilizada, porque há 12 anos tinha uma hemorragia que não cessava, e naquela época não tinha a recomposição do sangue através da aplicação de plasma, não. Isto é uma prática da medicina moderna. O seu sofrimento era assaz atroz, e certamente ela estava extremamente enfraquecida. Mas aquela mulher colocou no seu coração um propósito: Ele pode resolver o meu problema. Olha, meu amado ouvinte, meu querido irmão, eu tenho uma notícia para dizer, que este Jesus que resolveu o problema daquela mulher, é o mesmo Jesus que pode resolver o seu problema hoje, especialmente, principalmente, porque esta foi a razão da sua vinda, o seu problema de eternidade.